A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã a palavra de Deus. Palavra essa que é viva e eficaz. Palavra essa que é o nosso manual de regra e fé. Palavra essa que é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus, ela é que nos dá o norte, o que podemos e o que não podemos fazer. Por isso que é importante que nós, cristãos, venhamos a meditar na palavra do Senhor todos os dias. Essa foi a orientação. Jesus, numa certa feita, falou que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Medite na lei do Senhor dia e noite. Nós precisamos fazer isso, irmãos, porque vivemos dias difíceis, dias de apostasia, dias em que o homem está sendo o centro de tudo. Jesus está ficando em segundo plano. E quando Jesus é mencionado, é para tentar desmoralizá-lo de alguma forma. Estão transformando as verdades de Deus em mentira. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Mas nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Nós precisamos perseverar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, confie nele e o mais ele fará. Virá lutas, dificuldades, perseguições, mas Jesus já nos alerta na sua palavra que nós teríamos aflições, teríamos dificuldades. Vivemos num mundo que verdadeiramente quem domina este mundo, esse mundo do pecado, é o diabo. Né? Quando Jesus falou, o mundo jaz do maligno, é que o mundo está sendo influenciado dia e noite pelo maligno. E aqueles que não estão ligados no céu, ligados em Jesus, esses são facilmente tragados por Satanás. E eles são movidos às suas próprias paixões e os seus próprios desejos. Mas vamos fazer uma leitura de um texto que tem aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 12, que diz assim, recado de Deus para mim e para você. Tudo quanto, pois, versículo 13, vamos para o versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas nos espinheiros ou figos nos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é fantástica, irmãos. A palavra de Deus está sempre nos alertando acerca do pecado. Muita gente às vezes fala assim, poxa, tem pregador que é muito exortador, ele só exorta, ele só chama a atenção da igreja, né? Ele não tem uma palavra de conforto, de bênção. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é toda assim. Isso aqui é uma palavra de conforto, mas só quem entenderá isso são os salvos. São aqueles que verdadeiramente estão ligados no céu. Esses entenderão. Esses não ficarão procurando, aquele pregador, né, ele fala bonitinho, ele fala de amor, ele fala que Deus nos ama, que Deus nos acolhe, ó bichinho de Jacó. É só pregação assim, tudo posso naquele que me fortalece, eu sou filho do rei. É muito bonito. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque só o fato dela existir já é o amor grandioso de Deus sobre nossas vidas. Não tem como você ler as Escrituras sem falar do amor de Deus para comigo e para com você. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Que amor maior do que esse, irmãos? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Que amor maravilhoso do que esse? Mateus, quando escreveu essas palavras essas inspiradas por Deus, ele estava com o coração transbordado de amor para comigo e para com você. Qual é o pai que não corrige o seu filho? Qual é o pai que não tem a preocupação de aconselhar o seu filho e dizer para ele qual é o caminho que ele deve trilhar? Por isso que a Bíblia vai dizer, honra teu pai e a tua mãe. Se o pai terreno, uma certa feita Jesus falou, se o pai terreno não é capaz de, se o filho pedir um pão, dar uma serpente, imagine o Pai Celestial. Ele tem coisas infinitamente melhores para você, meu irmão. Por isso que ele te exorta, é por isso que ele te chama a atenção. É por isso que ele chama homens corajosos para exortar a igreja, para chamar a atenção da igreja acerca do pecado. E nós precisamos ouvir isso todos os dias da nossa vida. Nós precisamos entender que Deus é amor, mas Deus também é juízo e justiça. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Essa história de dizer de que Jesus amou a todos, Jesus não era preconceituoso, esses fundamentalistas são preconceituosos, porque Jesus ama a todos, Deus amou a todos. Não. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você sabe o que é receber Jesus como Senhor e Salvador? Você sabe o que é? Eu vou te explicar. Quando você recebe, quando você crê, quando você aceita Jesus, você passa a ser sujeitado a esta palavra. Esta palavra passa a ser o seu manual de regra e fé. A sua vida tem que ser direcionada por isso aqui. Quando isso aqui disser para você que é pecado, você vai se afastar, você vai abandonar, você vai se abster disso.
Porque é isso que a palavra nos ensina. O amor de Deus é tão maravilhoso que ele vem nos orientando o tempo todo. Versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. É muito mais fácil, irmão, você trilhar caminhos diferentes do que Deus tem te aconselhado através da sua palavra. É muito mais fácil. Porque isso aqui é difícil. Isso aqui gera perseguição, lutas externas, lutas internas. Por isso, entrai pela porta estreita, porque é apertado. Você é cristão, você nasceu de novo, você vai ser apertado, você vai ser moído. Você vai passar por aflições, você vai passar por escassez, mas o Senhor é contigo. O Senhor vai te dar força para suportar toda e qualquer privação, dificuldades. O Senhor jamais nos abandona. A Bíblia vai dizer, pode uma mãe, Isaías 45, se eu não me engano, 49, 15, vai dizer, pode uma mãe, ainda amamentando o filho do seu ventre, o abandonar? Pois mesmo que esta venha a abandoná-lo, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Até mesmo na hora da sua rebeldia, Deus continua te protegendo, Deus continua cuidando de você. Até mesmo na hora que você se afasta da presença do Senhor, o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele continua cuidando de você, porque Deus te ama. E Ele vai te exortar, Ele vai chamar a atenção de você, para que você não se perca. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. São poucos, irmãos. São poucos. É muito difícil, não é fácil ser cristão. Existe um cristianismo aí do oba-oba. É do tudo posso. Venha como está e continua. Isso não tem nada a ver. A Bíblia precisa ser atualizada, não é bem assim não. Esse é o evangelho do engano, e é isso que Jesus vai falar agora aqui no versículo 15. Olha só, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 16, pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas nos espinheiros ou figo nos abrolhos? Pode, irmãos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos. E agora a gente tem que botar aí um parêntese aí, porque nós, humanamente falando, muitas das vezes, nós erramos, porque nós olhamos os frutos externos. E é muito difícil, tem muito lobinho aí que externamente, né, ele está muito bem, ele fala bonito, ele respeita as pessoas, ele prega até o evangelho, mas por dentro está podre, cometendo todo tipo de pecado, pecados ocultos. Mas as pessoas, nós nos enganamos também. Nós olhamos assim, aquele que tem aparência de crente, mas não é crente. Tem aparência de ovelha, mas não é ovelha. São lobos enganadores. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. São lobos enganadores. A Bíblia diz que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres e falsos profetas, que, se possível, enganariam até os escolhidos, irmãos. Tem demoniado aí fazendo milagres e prodígios. Jesus nos alertou contra isso. Vigia. Vigia, tome cuidado por onde você anda. Procure ser direcionado unicamente pela palavra, meu irmão. Avalie pela palavra. Analise pela palavra.
Não analisa segundo aquilo que os seus olhos estão vendo, não, que os seus olhos podem ser enganosos. Versículo 21. Esse versículo 21 aqui, meu irmão, minha irmã, é terrível. É terrível. Infelizmente, existem muitos enquadrados nisso aqui. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Versículo 22. Vai ficar mais pesado ainda. Olha só o que o texto vai dizer no versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, olha o que Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Misericórdia, irmãos. Mas eu profetizei, mas eu orei por enfermos ficaram curados. Eu era presidente de uma igreja com mais de 10.000 pessoas. Eu estava na televisão pregando o evangelho. Eu era um dos maiores evangelistas. Eu estou contextualizando aqui, viu, irmãos? Eu era pastor, mas nunca se converteu. Tem muita gente, irmãos, sendo dominado pela soberba. Eu fico com pena desse povo. Tem muitos líderes que acham que são maiores, são mais espirituais que os outros. Fazem da igreja seu monopólio, sua empresinha, seu ganha-pão. Não pregam um evangelho genuíno, um evangelho que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. Sobem no púlpito pisando em ovos, porque o objetivo dele é agradar grupinho A e grupinho B. O objetivo dele não é pregar o evangelho, não é pregar o evangelho de uma forma clara, objetiva e fiel. Mas o objetivo dele é arrebanhar pessoas para dentro da igreja. Ele não está preocupado, ele deixa até de falar de pecado. Ele deixa até de exortar a igreja. Ele deixa até de disciplinar a igreja. Não se fala mais em disciplina. Não se fala. Não tem problema, vem, fica aqui. É assim mesmo. É o amor. Mas o amor está aqui, irmãos. É o poder. Mas infelizmente, esse grupo, Jesus já nos alertou. Muitos naquele dia chegarão a mim e dirão, mas Senhor, eu fui um líder consagrado. Eu fui um líder que todo mundo me admirava. Eu fui um líder que eu orava pelos enfermos, enfermos ficaram curados. Eu fui um líder que eu pregava, as pessoas choravam, se emocionavam com as minhas pregações. Mas na verdade, nunca se converteu. Nunca houve um novo nascimento. Tem muita gente nessa situação. Tem muita gente nessa situação, enganando a si mesmo, porque Deus sonda o coração. Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Nós jamais conseguiremos enganar a Deus. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. É por isso que ele vai dizer para esses falsos cristãos, esses falsos líderes, esses falsos religiosos, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que eu e você, naquele grande dia, estejamos com Cristo. Que o Senhor possa falar para mim e para você, venha, bendito de meu Pai. Porque ouvir uma palavra dessa dura, apartai-vos de mim, é muito triste. É muito triste. Porque Deus tem dado oportunidade. A humanidade, toda a humanidade, tem tido oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer que tais homens que praticam iniquidade são indesculpáveis, porque Deus se revela ao homem de todas as formas. A palavra de Deus está aí
pessoas fiéis a Deus, crentes verdadeiros aí pregando o evangelho, dando testemunho, dando exemplo, e muitos não querem saber. Não querem saber do evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho, ele requer de nós uma mudança de comportamento. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, meu irmão. Tá vendo? Aquele que ouve a palavra, aquele que obedece, aquele que vive, a casa dele está edificada na rocha. A sua vida está edificada na rocha. Não importa as tribulações que você está vivendo, não importa as lutas que você está vivendo, Deus é contigo. Você está na rocha e você não será abalado. Porque verdadeiramente com Cristo você pode tudo naquele que te fortalece, que é o Senhor. O Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá conforto, o Senhor nos dá sabedoria espiritual para discernir os propósitos de Deus para as nossas vidas. O Senhor nos consola, o Senhor supre as nossas necessidades. Creia somente, busque no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pois aquele que ouve a palavra é semelhante a um homem, aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa na rocha. Ele jamais vai ser abalado. Ele jamais vai ser abalado. Sabe por quê? Porque ele está com Cristo. E ele tem convicção de que o maior prêmio ele já recebeu do Senhor. Ele tem convicção que aqui são leve e momentânea tribulação que irá produzir um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Porque ele entende que nós não podemos nos atentar para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso aí. Nós vamos passar por lutas? Vamos passar por dificuldades? Vamos. Mas naquele grande dia estaremos com o Senhor. Jesus irá olhar para mim e para você e dirá: venha, bendito de meu Pai. Versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É isso que acontece. Quem ouve a palavra e não obedece, a ruína é muito grande, irmãos. Aparentemente, por isso que Provérbios vai dizer que nós não podemos nos entristecer com a prosperidade do ímpio. Aparentemente, parece que as pessoas são felizes, estão ricas, prósperas, pessoas que não estão nem aí para com Deus, para os projetos de Deus, nada de Deus, mas são pessoas prósperas. São pessoas prósperas. Meus irmãos, o diabo ele foi capaz até de tentar Jesus. Sabe o que o diabo ofereceu para Jesus? Prosperidade, poder. Foi isso que ele ofereceu. E é isso que ele dá. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que são ricas, né, não nasceram de novo. Não, a Bíblia não diz isso, não. Tem muita gente rica, muita gente que tem dinheiro, muita gente que é próspero e que é servos e servas do Senhor Jesus Cristo. São fiéis à palavra de Deus. Pessoas que honram a palavra, pessoas que dão bom testemunho. Mas também tem muitos e muitos que são tragados pela ganância. O dinheiro tem trazido escândalo para a igreja, irmãos. O dinheiro não, na verdade é o amor ao dinheiro. O amor ao poder tem trazido confusão por meio da igreja. A igreja dividida. Pessoas com mesquinhez, né, em busca de cargozinho na igreja, achando que ele é alguma coisa. Você não é nada, meu irmão. Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos ensinando. E você aí brigando por besteira, por cargo, por função, fazendo grupinhos. Isso é muito triste. E a igreja que sofre. Pessoas se tornando donos da igreja. Dinheiro sendo desviado de igrejas, famílias ricas no meio da igreja, ganhando fortunas, salários
que nem o presidente da República ganha, enquanto tem irmãos da própria igreja passando necessidade. Vocês darão conta diante de Deus. Vocês darão conta. Deus conhece os seus pensamentos. Não adianta você ficar fingindo. Não adianta você ficar aí fazendo média com um grupinho, outro grupinho. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Deus conhece, Deus sabe o que você anda fazendo. Deus sabe. Nós precisamos entender isso. Deus sabe o que nós fazemos em secreto, meu irmão. Pelo amor de Deus, converte-se. Olhe para Jesus. Reflita. Para que você possa fazer parte deste grupo que construiu a sua casa na rocha que é Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E que possamos, todos os dias, meditar na lei do Senhor. Leia a Bíblia, irmãos. Leia a palavra de Deus. Leia os evangelhos. Quando você lê as Escrituras, você começa a ter um discernimento melhor das coisas que acontecem até na sua igreja. Olhe para a Bíblia e olhe para o comportamento das pessoas. Você vai ver que tem alguma coisa errada nisso aí. Olhe para a Bíblia e olhe para a sua vida. Você vai ver que tem alguma coisa que precisa ser modificada. Olhe para a Bíblia, porque a palavra de Deus ela é fiel. Paulo vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, meu irmão, minha irmã. E que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer, a luz sobre ti e te dê a paz. Glorificado seja o nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Palavras do apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. É mais conhecido pelos irmãos como a bênção apostólica. É apóstolo Paulo se despedindo da igreja e abençoando a igreja. E é isso que nós fazemos. Nós estamos abençoando, nós estamos dizendo que nós cremos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no amor de Deus e nas doces consolações do Espírito Santo sobre nossas vidas. Fiquem na paz. Tenham um dia abençoado, em nome de Jesus.